Meu nome é Juliana e desde a minha infância eu fui cercada por problemas familiares. A maior falta que eu sentia do meu pai mesmo era no sentido de proteção, de um lar firme, porque a cada dia na minha infância a gente era ameaçado de ser deixado um com um familiar, o outro com o outro. Sempre desde pequena eu queria estudar, queria ter independência. E foi esse sentimento de independência que desde bem pequena eu tive. Eu queria ser independente daquilo tudo. Da minha mãe, da situação que eu vivia, da minha família, porque a família que eu tinha não era a família que eu desejava ter. E aí os problemas começaram cada vez mais ficarem piores, porque já não era só um problema familiar de ausência da família, a gente já tinha problemas financeiros. A minha mãe, ela era muito empreendedora, mas tudo que ela conquistava, ela perdia com muita facilidade e ia só funilando cada vez mais. E ela resolveu colocar um bar dentro de casa. Quando ela trouxe esse bar para dentro de casa, foi um pontapé para a destruição mesmo da família. Eu tive um irmão que se envolveu com drogas, o outro se envolveu a fundo com bebida, com cigarro, e a única que ficava resistindo a todo custo era eu. E nesse período eu continuei estudando muito, trabalhando com muito afinco, com muita dificuldade. Eu consegui ingressar na faculdade e era o que eu mais queria, era o meu sonho, era aquilo que eu desejava mesmo assim, com todas as minhas forças. E por ser o meu sonho, eu ter aplicado toda a minha vida nisso, foi mais difícil ainda, porque foi o período assim que eu me senti mais sozinha, que eu não tinha o apoio de ninguém. E quando eu tive que deixar a faculdade, porque eu estava com muito problema de depressão, foi muito difícil. Na verdade, foi o pior momento assim da minha vida. Meu nome é Gledson e eu vim de uma família que cultuava muito os espíritos malignos. E na minha infância eu sofri muito por ser criado nesse ambiente. E esse sofrimento ele atingiu mais, como se diz, na minha vida espiritual. Porque chegava à noite eu não conseguia dormir direito, eu tinha fortes pesadelos, muita opressão espiritual mesmo, tinha muita dor de cabeça e eu não conseguia ter paz. O meu pai eu não tive oportunidade nem de conhecê-lo, né? Então eu e meu irmão, nós lutávamos, ajudávamos minha mãe para poder ir manter a casa, mas era uma vida de muita dificuldade, muitas lutas. Desde cedo a gente já trabalhava, ia com minha mãe para o trabalho também, e uma luta mesmo. Quando eu estava com 16 anos, eu comecei a me aprofundar nas drogas. E quando eu me aprofundei nas drogas, eu conheci pessoas que, para poder manter o vício, elas faziam coisas ilícitas. No caso que era roubos, assaltos. E como eu estava numa situação financeira difícil nessa época, eu comecei também a praticar esses delitos. Aquele que consegue fazer algo mais extraordinário do que o outro é o mais respeitado. E era isso que eu queria. Nesse momento, então, eu resolvi buscar a ajuda da minha família. E o mais surpreendente para mim foi porque nesse período minha família morava em outra cidade. E aí já tinha um irmão meu indo para a igreja. Então eles me convidaram para passar uns dias de férias com eles. E nessa minha ida de férias até a casa deles foi quando eles me levaram à igreja. Eu cheguei em casa e consegui dormir. E foi espantoso porque eu já não dormia há muito tempo, mesmo com o uso de remédios. E quando chegou no outro dia, às 6 horas da manhã que eu acordei, eu fiquei espantada. Eu falei, não acredito, acordando, já é dia, eu dormi a noite toda. Meu maior sonho, na verdade, era largar tudo, constituir uma família e me tornar um homem independente de drogas, independente de assaltos, independente de tudo isso. Eu queria ter aquela vida que eu sabia que existia, mas eu não tinha força para poder buscar. Eu tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, mas eu conheci, mas eu não dava crédito, mas eu sabia que era verdade, mas eu não queria me entregar.
Então, sempre quando eu estava passando pelos momentos mais difíceis, eu lembrava do que estava escrito. E aquilo ali fazia eu voltar no tempo e pensar, poxa, poderia ser melhor, mas eu não tinha força para me entregar. Eu resolvi procurar a igreja, que eu também já tinha visto os testemunhos na televisão, já tinha recebido jornais na minha casa, conheci algumas pessoas que eram membros da Igreja Universal e todos eles tinham provas de que realmente a felicidade que se ganha na Igreja Universal é uma felicidade verdadeira. Então, tudo aquilo assim, que eu não conseguia fazer, que eu já tinha abandonado, quando eu comecei a frequentar a concentração de fé e milagres, eu me senti mais forte para retomar. E foi aí que começou. Houve um período em que eu tive que buscar pelo meu renovo, pela minha estruturação emocional, que foi a minha libertação. Aí eu comecei a cultivar mais o círculo familiar e me sentia à vontade no meio da minha família e consegui começar a ajudar a minha família também. Eu comecei a ver que eu poderia, sim, projetar agora uma família estruturada, que eu poderia ser uma mulher realizada, com um marido que fosse fiel a mim, que fosse companheiro, que fosse leal. Comecei a buscar em Deus essa outra parte que me faltava. E nós ali juntos, eu, minha mãe e os meus 2 irmãos, aprendemos através da orientação que era passada nas reuniões, a gente aprendeu como que nós faríamos para vencer. Então, antes a gente contava com a força do braço. Antes, quando vinha um probleminha de saúde, a gente corria para os médicos. Antes, a gente, quando tinha um problema financeiro, tentava correr para terceiros. Hoje, não. A gente aprendeu a buscar ajuda em primeiro lugar em Deus. Então, todas as áreas da nossa vida passou a se desenvolver naturalmente, uma coisa natural. A gente aprendeu a lei do plantar e do colher. Plantando todo dia fé, certeza, determinação e os frutos foram aparecendo. Concentração de fé e de milagres é uma reunião completa, porque ela abrange todas as áreas. É como o próprio Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente participa dessa reunião, busca o Espírito Santo, então todas as outras áreas passam a ser iluminadas. Então não tem como dar errado. Deus começou a mostrar para mim qual que era a pessoa ideal que encaixaria no perfil daquela mulher que eu sempre busquei para ser a mulher da minha vida. Aí eu me lembrei da Juliana, que era uma pessoa muito especial, que nós nos conhecemos no colegial. Então começou a nascer dentro de mim como se diz, algo que não existia antes. Antes eu só tinha por ela amizade. E eu passei a sentir algo mais forte por ela. Depois que nós nos casamos, a gente começou a frequentar a concentração de fé e milagres. E aí foi lá que nós realmente assim, colocamos em prática aquilo que já estava na palavra de Deus, que é a plenitude de uma vida familiar, a realização do casal, a família estruturada, a realização em conjunto dos dois. Hoje, tudo que nós aprendemos assim de conceito de família, de compreensão com o outro, de amor, de carinho, a gente aprendeu na concentração de fé e milagres. A gente começou a participar dessas reuniões e isso se tornou algo natural para a gente. Domingo, o dia de estar na igreja. Para a gente era uma felicidade, era um encontro marcado. É, como se diz, está agendado, não tem nada mais importante do que isso no domingo. E tudo começou a dar certo, a fluir e nós estamos aí felizes, graças a Deus. Lutas, passamos muitas lutas, todos passam, todo casal passa luta, tem momentos de dificuldade, mas há um para contar com o outro. Não tem como os dois cair de uma vez, é sempre um lutando pelo outro. Quando um está meio desanimado, o outro vem, levanta o outro e tudo vai dando certo. Tudo isso aconteceu a gente participando da concentração de fé e de milagres.